Pronto. Meu nome é Li Rangel, né? Vocês já me conhecem das aulas gravadas. Sou professora aqui da Bonifácio Educacional. E hoje a gente vai ter nossa aula ao vivo da disciplina, que é Diálogos Interseccionais e as Expressões da Questão Social na Educação. Eu vou trazer alguns pontos da aula, né, para a gente discutir aqui hoje, e quero saber das senhoras se conseguiram finalizar as aulas, se gostaram, se tem dúvidas, quais foram as impressões, aí até o momento, se finalizaram, né, as aulas. Alguém quer falar? Estão tímidas? Alguém ligou. Professora, Pode falar, boa Eric. noite. É só para fazer uma correção que não tem só senhoras aqui não, entendeu? Ah, Tem pronto. eu também. Posso ser uma minoria, mas estou aqui. É uma exceção. Mas, mas respondendo a sua pergunta, eu gostei bastante da aula, do método, né? Foi minha primeira disciplina, meio que entrei com o bonde andando, né? Falando bem grosseiramente, mas eu gostei, viu? Certo. Ficou com alguma dúvida, alguma questão? Só na questão do documento mesmo, mas já A é para gente vai... fazer perguntas ou mais para Não, frente, né? a gente vai voltar, né, a esses pontos. Mas se Pronto. já quiser falar, né, pode falar. Mas aí eu trouxe, assim, da própria aula, alguns tópicos que eu julgo serem mais importantes. E aí, à medida que eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida ou já tiverem anotado dúvidas, vocês podem interromper e falar. Eu queria saber primeiro essas primeiras impressões, né, das aulas. Que bom que você gostou, Eric. Boa noite, Boa noite, Jaira. sou Jaira Santos, ainda sou graduanda em Serviço Social, estou no 8º semestre, e assim, para mim essa aula foi um divisor de águas, porque te juro, estou fazendo meu TCC, usando esse livro da Carla Acoccherene, Nossa, até trouxe aqui. estou usando também de Jamila, e alguns outros atores, como Bell Hooks, Sueli Carneiro, tal. E assim, foi muito importante, porque tem um tópico do meu TCC, né, que eu estou iniciando, que eu quero falar sobre essa discussão da interseccionalidade dentro, né, fazer uma provocação que seja uma disciplina mesmo dentro do serviço social, porque eu acho muito importante. Então, assim, trazer nas suas colocações, né? Já tendo lido esse livro umas 2 vezes, foi assim um divisor de águas. E assim, parabéns pela explanação da aula, muito clara, né? Sem firulas, na verdade, né? A aula bem clara, bem explicativa. Então, assim, é um divisor de águas mesmo. Muito obrigada e parabéns. Obrigada também, Jara. E é isso que você traz sobre ter uma disciplina dentro do curso de serviço social, é a inquietação que eu tenho desde a graduação também, né? Eu tive uma disciplina que foi até obrigatória na UFBA, que tratava dessa questão de raça e gênero, eu não lembro o nome da disciplina, raça, gênero, etnia, alguma coisa assim, e foi até a professora Magali, que foi minha professora, e só tive essa disciplina. Eu tenho várias colegas que são minhas contemporâneas de outras faculdades que nem tiveram essa disciplina, né? E só é uma disciplina, não dá conta desse debate que é tão importante. E se a gente pensar o serviço social, que é uma profissão que a maioria das profissionais são mulheres, e são mulheres pretas, né, mulheres negras, pensar os nossos usuários dos serviços, né, pensar que são mulheres, normalmente, pensar política de assistência, mulheres negras também. Então, trazer esse debate que a Carla Castirani traz, né, que Bell Hooks traz sobre essa questão da interseccionalidade é extremamente importante, e de pensar não só a categoria classe, né, dentro do serviço social a gente tem essa categoria como fundamental, e é fundamental mesmo, mas às vezes fica muito focada só nessa categoria, e na minha opinião não dá conta, né, da gente entender as várias dinâmicas da nossa prática profissional, que tem outras questões que são extremamente importantes. Eu acho interessante isso que você fala, Jara. Boa sorte aí no seu TCC. Obrigada, Pro. É bem isso mesmo. Obrigada.
Mais alguém quer falar sobre essas impressões das aulas, se gostaram? Não? Então, ó, alguém levantou a mão. Maíra. Oi, Pro, dá para escutar? Tá me ouvindo? Ai, travou. Ah, não sei como eu saí aqui da aula. Ah, voltou. Diga, Maíra. Tá me ouvindo? Tô. Não, é só para pontuar que eu também achei super interessante as aulas que a senhora deu. Achei muito legal a parte de encaminhamento, sabe? Fazer os apontamentos, porque eu não atuo, eu atuo na saúde, mas como técnica de enfermagem, então não estou nada a ver na área, e eu achei super legal o apontamento que a senhora fez sobre a interseccionalidade, a questão da avenida, né, o cruzamento, e o fato da mulher negra, ela tá ali no meio. Na quinta-feira passada, eu tive uma aula estou fazendo um curso sobre a Lei Maria da Penha, então a gente está fazendo todo o traçado de onde vem a violência, por que a mulher é sempre alvo, tal, e a professora falou exatamente sobre a interseccionalidade, daí eu compartilhei com a turma sobre a sua explanação, foi muito interessante, gostei muito, viu? Valeu, obrigada. Mais alguém quer falar? Não, né? Até esse símbolozinho eu coloquei aí desses círculos, pensando isso também, né? De pensar essas relações. Eu dou aula também num curso, não sei se vocês viram, né? Na minha apresentação lá no início dos slides, das apresentações, eu falei que eu também trabalho como assistente social dentro da Polícia Militar, e eu sou policial militar, né? Eu dou aula nos cursos de formação da Polícia Militar, e eu estava no curso de sargento, até a galera está formando agora. E dentro dessa disciplina lá, eu também falo sobre interseccionalidade, da importância da gente pensar essas avenidas identitárias, né? Que as pessoas, eu não sou só mulher, eu não sou só negra, eu não sou só assistente social, eu sou tudo isso, tudo junto e misturado, né? E eu falo assim com eles, tudo junto e misturado. E eles falam muito sobre a questão de classe, né? E eu trago aqui, a gente pensando no serviço social, a gente também tem muito isso de classe, de achar que o critério de classe vai definir muito o acesso, claro que é importante, né? Mas, às vezes, a gente deixa de considerar esses outros aspectos, né? E não é nem só do serviço social, é nas diversas áreas. Já que vocês não querem falar mais, eu vou passando aqui, né? Como eu disse, eu trouxe alguns pontos das nossas aulas para a gente fazer como se fosse uma revisão, e aqui é a oportunidade que vocês têm de fazerem perguntas, né? De questionarem, de trazerem algumas inquietações. Alguém aqui já atua profissionalmente como assistente social? Acredito que não, né? Pelo silêncio. Beleza. Então, Daniele, sim. Daniele, você trabalha em qual área? Saúde, educação? Oi, boa noite. Eu atuo. Travou? Estão me ouvindo? Tá com o microfone fechado, professora. Eu não sei porque eu tô como se eu estivesse sendo expulsa da reunião. Isso. Na verdade, eu atuo numa associação, né, sem fins lucrativos, e eu atuo tanto dentro da assistência, da saúde e da educação. Massa. Pronto. Se você tiver até trazer alguma experiência da sua experiência profissional, você traz também para a gente ir debatendo, né? Aqui, para ficar mais dinâmico nossa aula. Vamos lá. Ivanete botou, né? Atualmente não estou atuando, mas trabalhei na saúde por 2 anos. Massa. Pronto, minha apresentação, você já me conhece, né? Eu sou assistente social. Atuo na educação básica. Hoje mesmo eu estava de serviço na escola, no colégio que eu trabalho. Eu trabalho na escola uma vez na semana. E
Na saúde, com a intersecção da segurança pública, por quê? Porque é um hospital dentro da instituição policial militar, né? Onde eu trabalho. Chama Departamento de Saúde, que tem vários setores, entre eles o hospital, onde eu estou vinculada e trabalho como assistente social. Esse é o meu trabalho, digamos assim, principal, né? Dentro da instituição policial militar, eu trabalho como assistente social, que a gente fala que é em desvio de função, porque eu fiz o concurso para soldado da Polícia Militar. Trabalhei 6 anos, depois desses 6 anos que eu comecei a trabalhar como assistente social até hoje. Sou professora aqui da BON e professora da disciplina Relações Raciais e de Gênero, nos cursos de promoção profissional da Polícia Militar. O R está trocando por P aqui, não sei porquê, na digitação. Sou especialista em serviço social. Eu gosto de falar sobre essa busca dessa especialização, porque eu acho que deve ter muito a ver com vocês aqui, de procurar uma especialização, porque dentro da atuação profissional, sai da faculdade, eu saí muito da faculdade assim, achando que eu, com muita dúvida, né, com muita insegurança para atuar profissionalmente. E a especialização, para mim, foi extremamente importante nesse sentido, de conseguir entender algumas questões que, dentro da faculdade, a gente não consegue se aproximar tanto. E eu acho, assim, uma crítica que é muito pessoal, na verdade, é que os nossos professores dentro da universidade normalmente não são pessoas que estão na prática profissional. Até isso de vocês trazerem para mim, né, essa devolutiva de que ali suas aulas foram ótimas na parte de encaminhamento, é a parte mais operacional. A colega que falou assim, né, que sem muita firula, né, é isso de trazer na prática mesmo. O que é que você faz na prática? Como é que você pega um documento e você encaminha? O que é que você escreve? Né? Então, dentro da faculdade, eu senti muita falta disso, principalmente quando eu fui para a prática profissional. Quando eu fui para a prática, que eu falei, caramba, eu sei muito da teoria, mas tá, como é que eu faço esse encaminhamento? Eu preciso encaminhar, eu sei que eu tenho que encaminhar para o CAPS, porque é uma situação de transtorno mental grave ou persistente, né? Então, eu tenho que caminhar para o CAPES. Mas como é que eu faço esse caminhamento? Então, a especialização me ajudou muito nisso. E quando eu vim fazer, né, montar essa aula para vocês, eu me coloquei muito nesse lugar. Como é que eu queria, né, ter acesso a esse conhecimento para colocar na prática? Quais eram as minhas principais dúvidas para poder trazer para vocês da forma mais didática possível, né? Mas se ainda tiver dúvida, vocês vão levantando aí no decorrer da aula, mas o meu objetivo foi esse mesmo, né? E que bom que a devolutiva de vocês, para mim, né, é uma resposta do que eu me propus mesmo, de tentar colocar da forma mais tranquila possível e mais operacional possível. Porque, às vezes, a teoria está até mais tranquila da gente acessar nos livros e tal, mas como é que acontece na prática que é mais complexo, mais complicado da gente ter acesso de modo geral, né? E sou concursada da PMBA, que eu falei para vocês também. Aí a divisão, né, das nossas aulas, como está lá na plataforma, as nossas bibliografias são livros, né, que eu indiquei, inclusive, que vocês lessem, independente da disciplina, que é esse livro mesmo, Cotidiano, Conhecimento e Crítica, que é de José Paulo Neto, apesar de ser de José Paulo Neto, né, que a gente fica pensando em Ditadura e Serviço Social, que é um livro super complexo, difícil de ler. Esse livro é super tranquilo e é muito, muito bom, né? De você pensar, de José Paulo Neto e Maria Carvalho, na verdade, né? Não é nem só dele. Pensar como esse cotidiano, ele é ineliminável, né, da prática profissional e que a gente trabalha em cima dele, a gente precisa estar atento para isso. E José Paulo Neto traz isso de uma forma muito brilhante nesse livro, de como é que a gente atua nesse cotidiano profissional e respeita esse processo. A gente não pode continuar e se manter na nossa prática de forma imediatista e com base no cotidiano profissional. Mas a gente precisa partir disso e avançar. Então, esse livro é muito bacana para a nossa prática profissional. O outro livro, que foi esse, né? O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. Esse livro é uma coleção, na verdade. É formado por 3 artigos, e o primeiro foi o que eu usei para nossas aulas. E que é o de Fávaro, que vai definir estudo social, relatório social. É um artigo, assim, incrível, inclusive para quem for fazer concurso. É extremamente importante, direto cai questões relacionadas ao que é estudo social, relatório social, e o conceito é de Fávaro. Esse artigo é uma referência. Então, se não quiser ler o livro todo, lê esse primeiro artigo.
Perfeito. Inclusive, acha na internet o artigo. O outro livro, que foi esse, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, né, que a gente chama da Bíblia do Serviço Social. Eu usei um capítulo desse livro para a gente pensar o que é questão social, expressões da questão social, que, claro, a gente vai avançar para a parte operacional do que a gente faz na prática, mas a gente não descola isso da teoria, né? A gente pensa nas dimensões juntas, né? Teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa, elas vão andar lado a lado. A gente não pode descolar as duas coisas. Então, eu comecei as aulas, né? Trazendo esse conceito de questão social, que é de Mário de Yamamoto. E o outro livro, que foi esse, Interseccionalidade, que a colega já falou aqui, que é um livro lindão, de Carla Cotirene, né, uma baiana, que ela vai trazer, né, um conceito que não é dela, que é de Timberley, alguma coisa que eu não sei pronunciar o termo, mas está lá no nosso material, que é um conceito que vai trazer essa questão da interseccionalidade, pensando essa avenida identitária, né, como a gente tem vários papéis sociais, né, várias máscaras, digamos assim, e elas vão se interrelacionar, não é só sobre ser negra, não é só sobre ser mulher ou ser pobre. Essas questões, elas se interrelacionam e interferem como eu me coloco na sociedade, como a sociedade se coloca, digamos assim, diante de mim. Então, as nossas indicações foram essas. Espero que vocês, em algum momento, né, deve estar uma correria agora por causa da pós, mas em algum momento vocês possam ler esses livros. E aí a gente começou, né, nossas aulas definindo questão social, como eu falei, foi esse livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. E o conceito lá do livro, né? O que é questão social? São as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. Isso é que a gente mais viu, pelo menos na minha experiência, né, de faculdade, que eu mais vi na nossa faculdade, foi esse conceito de questão social, de classe, e é extremamente importante, né? A gente pensar enquanto prática profissional mesmo, assistente social, qual é o meu objeto de trabalho? As expressões da questão social. Para definir e me colocar diante no meu espaço socioocupacional, eu preciso saber o que é meu e o que não é. Porque se eu não sei o que é meu e o que não é meu, eu posso pegar tudo ou eu posso dizer que nada é meu, né? Então, eu preciso ter esse limite, ter essa definição clara, né? O que é a expressão da questão social, o que é objeto de trabalho do assistente social. E aí, Yamamoto traz que são expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária, ou seja, ela vai trazer que é fruto dessa relação desigual entre capital e trabalho e que isso vai gerar algumas questões, algumas que até José Paulo Neto chama de iniquidades, né, que a gente vai pensar como exemplo a pobreza, a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, os diversos transtornos mentais, pensar, né, essa questão desse adoecimento mental também interligado com a questão de classe, com a questão de gênero. Eu atendi mesmo um caso essa semana, né, na escola que eu trabalho, de uma menina, a menina, ela faltou à escola vários meses por conta de dificuldades financeiras, né? Estava com dificuldade para colocar dinheiro no cartão de transporte, alimentação mesmo, para não ir para a escola com fome, várias questões assim relacionadas ao financeiro. Mas aí no atendimento eu consegui verificar que tinha uma questão de saúde mental ali envolvida, imbricada. E aí você vai descolar essa discussão e essa reflexão pensando, isso aqui é uma questão de saúde mental que não se relaciona com a insegurança alimentar, com a dificuldade financeira. Não, essas coisas estão juntas e muitas vezes essa questão de não ter acesso a bens materiais, de não ter acesso à alimentação, de não conseguir transitar na cidade por conta de não ter condições financeiras, vai impactar na saúde mental dessa criança, desse adolescente, né? Então, eu preciso fazer uma intervenção interligada, uma intervenção pensando nesses vários âmbitos da vida dessa usuária. Nesse caso mesmo, eu até postei lá no Instagram, né? Eu postei nos stories,
Aí eu postei assim, o que eu tinha que fazer, minhas demandas, né? Porque sempre quando eu faço um atendimento, eu vou normalmente eu sei mais ou menos qual é o caso, então eu já vou pensando a minha entrevista social, quais pontos que são importantes de eu tratar e tal. E coloco, depois do atendimento, quais são as minhas demandas, anteriores ao atendimento, posteriores ao atendimento. E aí eu postei no Instagram as demandas, né? Aí tinha encaminhamento para o CRAS, encaminhamento para o CAPES, verificar um projeto que tem aqui em Salvador, que atende criança e adolescente com questão de transtorno mental, que não é vinculado ao SUS, mas que também poderia ser um encaminhamento interessante. Então, várias intervenções que vai desde o campo da saúde mental, à assistência social, pensando na escola, porque eu vou fazer um documento para a coordenação pedagógica considerar essa situação dela, essa situação específica, né, peculiar que ela está passando na vida dela, para considerar isso com relação às notas, com relação à falta, se eles puderem, porque não me cabe decidir, mas me cabe orientar a comunidade escolar, a coordenação pedagógica, a direção da escola, com relação à minha competência técnica, né? Então, aí eu coloquei tudo isso lá enquanto demanda. Aí uma colega me chamou no direct e falou ali, isso tudo é de uma pessoa só, você sempre faz de um usuário, isso aí tudo. Não necessariamente, né? Cada caso é um caso. Nesse caso, a demanda foi extremamente complexa. E ela veio com a situação de dificuldade financeira, mas aí quando você vai ver, tem outras questões ali por trás, né? Mas eu preciso identificar o que é meu e o que não é. Então, tem uma questão de transtorno mental. Tá, eu vou identificar isso aqui e vou encaminhar, né? Não preciso entrar em detalhes sobre essa situação, né? Digamos, ansiedade e tal. Não preciso entrar nesse detalhe, mas eu preciso fazer essa interlocução da rede, preciso entender em que medida aquela adolescente precisa de intervenção, de que setor, quem é que eu vou chamar, se eu vou chamar o pai, vou chamar a mãe, né, para a gente conversar, ou seja, analisar aquela situação de forma mais ampla possível. E aí, os autores continuam, né? É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outro tipo de intervenção, mais além da caridade e da repressão. Aí a gente vai pensar, né, aquele livro que tem da coleção de serviço social, um livro azul, é porque eu não vou achar aqui agora, mas é Política Social, que é de Bering e Bosquet, né, que elas vão falar sobre o contexto, a questão histórica da política social. E aí elas vão trazer que lá no início, na questão da lei dos pobres, né, das protoformas da política social, nesse início era muito na perspectiva da caridade e da repressão. Quer dizer que hoje a gente não tem isso? Claro que tem, né? Mas antes era muito focado nisso, na caridade e na repressão. E aí, a partir do momento que esse proletariado começa a reivindicar, começa a questionar seus direitos, sua situação de vida, de saúde, etc. e tal, isso vai a público, né? Por isso que ela fala que a manifestação não quer dizer que antes não existia pobreza, não existia, né? Outras questões, não existia violência contra a mulher, mas agora isso vira um debate público. O proletariado começa a questionar e exigir intervenção que vá além da caridade e da repressão. Vocês têm alguma dúvida, podem me interromper, viu? A qualquer momento. Outro debate que eu trouxe, né, dentro desse livro também, de Yamamoto Carvalho, é sobre os serviços sociais. Isso aqui eu julgo extremamente importante, porque a gente vai ver muito discurso, inclusive, infelizmente, de profissionais, mas principalmente dos colegas de outras profissões. Eita, Dandara. De questionar os serviços sociais como benesse, como favor, né, como filantropia, e não como direito. E aí, nesse livro, Yamamoto Carvalho vão trazer essa questão do serviço social enquanto direito. Então, até para a gente ter argumentação, se for fazer um documento técnico, for fazer uma argumentação, inclusive, verbal, do porquê que esses serviços sociais são direitos e não são favores. Né? Os serviços sociais são expressão concreta dos direitos sociais do cidadão. Tem direito todos os membros da sociedade na qualidade de cidadãos.
Nesse exemplo que eu dei, que eu atendi essa semana, dessa adolescente que estava com a situação financeira, não estava frequentando a escola e tal, o pai dela perdeu o emprego ano passado, está desempregado esse período, voltou a trabalhar tem um mês, não recebeu o primeiro salário ainda e passou por essa situação toda. E ele não foi procurar política de assistência, ele nem foi no CRAS saber, né, se ele tinha direito, se ele não tinha. E isso não foi por desconhecimento total, porque hoje em dia as pessoas podem até não entender, sabe, falar sobre CAD único, falar, né, como é que se dá o acesso, mas as pessoas normalmente sabem que pode ir lá e procurar uma ajuda, né, normalmente sabe pelo menos isso. E ele trouxe um discurso muito, digamos assim, de que aquilo ali era um favor, era para quem eram os coitadinhos, sabe? Eu não sou coitadinho, eu não vou para lá para pedir favor a ninguém. Eu tenho que correr atrás e lutar, eu vou fazendo meu bico aqui e ali e vou tirando minha grana. Mas nesse tirar grana, ele estava passando realmente dificuldade, inclusive a adolescente que estava ali, né? Dependendo dele. Mas esse discurso muito carregado de que aquele espaço ali é um espaço de pessoas que vão pedir favor, que estão lá porque não conseguem sozinhas resolver suas vidas, né? Um processo muito culpabilizador também, de que eu não vou lá porque eu não quero me sentir nesse lugar de coitado. E aí tem uma dimensão da nossa profissão, que é a dimensão socioeducativa, que eu, assim, sempre que eu posso falo, e eu sou apaixonada, que é no sentido de você conversar com o outro, com aquele usuário, sobre a política. Não é só sobre você encaminhar, porque eu encaminhei, fiz um relatório encaminhando para o CRAS da região onde ele mora, mas não é só sobre pegar um documento, assinar e entregar para ele, né? Porque isso não vai gerar, inclusive, uma motivação, porque se ele acredita que aquilo ali é um lugar que não cabe para ele, e eu fazer um documento e assinar e dizer, vá lá, será que isso vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Então, eu tive que sentar realmente com ele e conversar sobre a política de assistência, né? De falar que é um direito e não um favor, que ele está passando por uma situação de vulnerabilidade, mas isso não é sobre o que ele é, né? É o que você está passando naquele momento, mas ele voltou a trabalhar, né? E tal. Mas, inclusive, até para o CRAS acompanhar, referenciar aquela família. Não necessariamente eles vão ter acesso a benefício social, porque tem uns critérios, mas a família precisa ser referenciada. O CRAS precisa, da região, né? Precisa saber quem são as famílias que estão em vulnerabilidade social, para poder acompanhar, orientar, enfim. E aí a gente teve essa conversa e foi muito legal, né, no sentido de tentar desmistificar algumas coisas sobre o que as pessoas acreditam, sobre principalmente a política de assistência. E isso tem uma questão também de gênero muito forte, né? Percebam que as mulheres têm mais facilidade, digamos assim, facilidade por uma questão social mesmo, de buscar ajuda, de pedir ajuda. E o homem tem essa dificuldade maior. Aí imagine ele, né, um pai viúvo, a mulher morreu, e ele cria a filha sozinha e se sentindo nesse lugar de incapacidade, eu não vou pedir ajuda porque é aí que eu estou atestando mesmo que eu sou incapaz, né? Então, tem essa dificuldade. Como eu trabalho como assistente social na polícia também, eu discuto muito sobre essa questão de masculinidade, né? Que é um debate super polêmico para conversar, principalmente com policiais, né? Sobre masculinidade é quando se coloca o tóxica do lado, aí que o bicho pega mesmo. Então, mas aí eu discuto muito sobre masculinidade para tentar fazer com que esses usuários eles se coloquem nesse lugar de entender que também são pessoas que precisam de ajuda, que também são vulneráveis, que também estão passíveis de coisas que outras pessoas passam, que mulheres passam, que, enfim. Então, tirar um pouco essa carapaça, né, de que eu sou retado, eu dou conta, eu não preciso de ajuda, porque isso faz com que essa pessoa, né, e aí pensando na polícia militar, esse policial, ele só vai buscar ajuda quando já está nas últimas das últimas e não aguenta mais, né? Ou então, enfim, pensando na questão de saúde mental, tem uma crise, né, que chama de surto, alguma coisa assim. Os homens normalmente têm mais dificuldade mesmo, e discutir masculinidade dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de um atendimento, é extremamente importante e faz parte do nosso trabalho, não é nada descolado. É uma dimensão do nosso trabalho que é a dimensão socioeducativa.
Então, efetivamente dirigidos para suprir as necessidades daqueles cujo rendimento é insuficiente para ter acesso ao padrão médio de vida do cidadão, né? O conceito de serviços sociais e os objetivos, né? A quem é dirigido. Eu fiz esse mapinha mental, né? Para a gente ver de forma mais esquematizada. Serviços como direitos e Yamamoto Carvalho vão trazer, né? Que parte da riqueza socialmente gerada ela é canalizada para o Estado. De que forma? Principalmente pela forma de impostos. Então, quem é que produz a riqueza são os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores produzem a riqueza, que é apropriada pelos capitalistas. O trabalhador vai ter uma parte, né, que é da sua força de trabalho, e os capitalistas que se apropriam dessa riqueza e os trabalhadores vão pagar impostos. Então, essa parte da riqueza socialmente gerada é canalizada para o Estado. Socialmente aí está com cedilha, mas não tem cedilha não, gente, é um erro de digitação. E aí é redistribuído à população sob a forma de serviço, que é uma forma transfigurada de parcela do valor criado por quem? Pela classe trabalhadora. Então, por isso que a gente vai trazer aqui uma perspectiva de direito e não de favor, porque esses serviços são pagos por nós mesmos, né? E pensando na política de assistência, para daqueles que necessitem, pensando a política de saúde para todos de forma universal, né? A cada um com seus critérios, mas é uma questão de direito e não de favor. Avançando mais um pouco, a gente falou sobre a política de educação. A gente está com vários erros nem é de digitação, aí são erros de formatação. Quando fui mudar o local, tirei do Canva, fui colocar no PowerPoint, parece que deu esse erro aí. Mas no material da plataforma está tudo certinho. E aí a gente falou sobre política de educação, né? Pensando aí os direitos, a gente falou sobre direitos, sobre serviços sociais enquanto direitos, a gente vai pensar política de educação também enquanto direito. E uma coisa incrível, assim, para mim, fantástica desse livro de Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de Yamamoto Carvalho, é que eles trazem muito essa questão da contradição da nossa atuação profissional. A nossa atuação tem uma dimensão muito contraditória, que ao mesmo tempo que a gente vai atender a esses demandatários do serviço, que são os usuários do serviço, que têm suas demandas específicas, diretas, existe um empregador, existe um Estado, que é um Estado burguês, né? Que vai estar ali também querendo atender as suas demandas. E a gente tem que ficar ali naquela corda bamba, né? Atuando tanto com os interesses dos usuários do serviço, quanto dos interesses dos nossos empregadores, do Estado, enfim. Então, a gente não pode nem atender só a um, nem atender só ao outro. Eu sempre falo que é a questão do equilíbrio e da tentativa e erro, porque sempre aquela questão, né, dependendo do seu espaço socioocupacional, da correlação de forças daquele espaço, várias questões, da sua competência técnica, várias questões, ética, política, que vão interferir na sua autonomia, na sua condição mesmo de atender a um polo ou outro. E esse livro, ele é incrível muito nesse sentido, porque consegue trazer essa dimensão que na prática você consegue visualizar e traz a teoria, né, explicando isso, que é por conta da relação do sistema capitalista, o sistema que nós vivemos, né, o que domina as nossas relações é o capitalismo, que é o conflito da relação capital-trabalho. Pronto. Então, na nossa atuação profissional, esse conflito ele também vai estar explicitado de formas diferentes, mas vai estar lá. E aí, pensando em política de educação, né, ele vai trazer estratégias de intervenção do Estado, a partir da qual o capital procura assegurar as condições necessárias à sua reprodução. Ou seja, tem esse ponto aqui, que é o ponto do capital. Qual o interesse do capital em ter uma política de educação? Dar condições daqueles trabalhadores se qualificarem, né, da forma como eles entendem que seria essa qualificação, para poder reproduzir mais ainda o capital. O interesse é esse. Mas aí a gente vai dizer que a política de educação está aí só para atender uma demanda do capital? Não, tem a contradição. Então, também é a expressão da luta política da classe trabalhadora.
e dar direção aos seus processos de formação. Ao mesmo tempo que é uma perspectiva do próprio capital de reprodução do seu sistema, também é uma demanda da classe trabalhadora em melhorar os processos de formação, suas condições de vida e de trabalho. Então, tem um debate, né, em projetos educacionais distintos. Você vai ver isso dentro do ambiente educacional, né? Você vai ver essas tensões, né, tanto dessa perspectiva do Estado, do capital, de pensar, por exemplo, uma educação mais mercantilizada, uma educação voltada para o trabalho, né? E com menos essa dimensão filosófica, sociológica, de discussão, de consciência crítica, né? Também vai ter uma outra perspectiva de pensar o direito, enfim. A gente vai ver isso dentro do ambiente escolar, como em todos os espaços ocupacionais do assistente social, de formas diferentes, mas vai existir essa contradição. Ela é praticamente ineliminável do nosso trabalho. Essa parte aqui foi retirada do texto que eu nem falei, porque eu não tenho livro, né, em PDF, que é o texto que fala parâmetros para a atuação do assistente social na educação, que é uma brochura do Cefes, que também encontra tranquilamente na internet. Ainda falando sobre política de educação, responde aos ditames dos acordos internacionais. Nessa parte, eu estava trazendo, né, eu trouxe para a gente pensar como essa perspectiva dentro da educação vai ter influências diferentes. Então, pensando na formação tecnicista, funcional às demandas do capital, em detrimento a uma formação integral, emancipatória, preocupada com a formação em consciência crítica. A gente vai ver isso o tempo todo. Eu vou ter que avançar, já são quase 8 horas. O reconhecimento da questão social como um projeto de intervenção profissional pressupõe compreender como as expressões da questão social se expressam no cotidiano profissional. Isso aqui é importantíssimo. Eu preciso entender, dentro do meu espaço ocupacional, quais são as principais demandas e como é que a questão social ela se expressa naquele espaço. Então, hoje, eu vejo, né, no ambiente onde eu trabalho, na escola que eu trabalho, e eu acredito que seja uma realidade de várias escolas, né, se não de todas, que é a questão da automutilação, pensando na questão da saúde mental, né, automutilação, tentativa de suicídio, de ação suicida, conflitos familiares os mais diversos, e aí que vão desembocar em várias questões, né, e sempre pensando que não é só uma coisa, né, a gente pensa assim, por exemplo, uma criança ou adolescente que sofre violência física, ou abuso sexual, violência sexual. Isso é, por si só, uma expressão da questão social que a gente vai ter como competência fazer essa intervenção, mas também vai ter aí relacionado, muito possivelmente, uma questão de algum transtorno mental ocasionado por esse trauma, né? Ou sofrimento mental, enfim. Então, não tem como descolar essas questões, né? Mas a gente precisa entender como no nosso ambiente isso se expressa. Então, eu vou, dentro do ambiente escolar, e aí nos próximos slides, eu acho que eu deixei, vai se expressar de várias formas. Então, a professora vai ver que o menino está chorando demais na sala porque tocou em determinado assunto. Ou então, era muito alegre, saltitante, falava muito e, de repente, fica calado. Vão se expressar de formas diferentes, né? Dependendo do público, dependendo desse usuário do serviço que a gente atende, mas a gente precisa entender, né, fazer esse mapeamento do nosso ambiente de trabalho para saber como é que essa expressão da questão social ela se expressa, porque apesar de serem expressões, né, digamos, eu trabalho como assistente social na escola e dentro do hospital da PM. Nesses dois espaços vão ter expressões parecidas, por exemplo, pensando a violência contra a mulher. Tem nos 12 espaços, já atendi situações nos 12 espaços de violência contra a mulher, mas as expressões foram diferentes nos 2 espaços. Entende? Então, eu preciso fazer esse mapeamento de onde eu trabalho para entender como é que se expressa essa questão social. Se tiverem dúvidas, podem falar. A autora, né, vai trazer as novas configurações da questão social, pensando que a questão social enquanto conceito continua o mesmo, né? E a Yamamoto defende que não existem várias questões sociais. Existe a questão social
em várias expressões. Essas expressões, elas mudam no decorrer, né, da mudança do próprio sistema capitalista, no decorrer das novas configurações da nossa sociedade. E aí ela traz quais são as novas expressões da questão social. Aí vai ter a questão da insegurança e vulnerabilidade no trabalho, e isso nos afeta também diretamente. Vejo várias colegas, né, que trabalham na iniciativa privada, que tem essa questão da insegurança e vulnerabilidade no trabalho. Isso vai interferir diretamente na nossa autonomia. Porque se eu tenho medo de ser demitida daquele emprego, ou se eu tenho medo de ser transferida, de sair dali, eu vou pensar 2 vezes, né, em fazer determinado tipo de intervenção. Isso afeta os nossos usuários e afeta também nós, enquanto trabalhadores também. Desemprego, achatamento dos salários, enfim. São algumas expressões que podem desembocar na nossa atuação profissional, né? Os nossos usuários podem trazer questões como essas. Saúde pública, violência, enfim. A escola faz parte da totalidade da sociedade. Isso aqui é importante porque, dentro do ambiente escolar, um discurso que eu ouço muito de professores, da comunidade escolar, dos funcionários, é no sentido de que agora a gente tem que dar conta de tudo, agora a gente tem que ver o menino que sofreu abuso sexual, a gente tem que atender, a gente tem que isso, como se a escola fosse apartada da sociedade, como se aqui, pronto, esse ambiente aqui é só educação. Então, se você está passando fome, se você sofreu um abuso, não traga para aqui é só estudar. E não é assim, a escola ela faz parte da sociedade. E aí, uma frase, né, que é desse livro Subsídios para a Atuação da Assistente Social na Educação, que fala assim: os estabelecimentos educacionais não constituem ilhas sociais, não está separado da sociedade, é tudo junto e misturado. Então, o menino está passando fome, ele vai chegar na escola e isso vai impactar na sua atuação na escola, no seu comprometimento, na sua capacidade de apreensão do conhecimento, nele ficar muito agitado ou ficar muito quieto. Isso vai interferir, a gente não pode simplesmente, né, achar que é separado, que é apartado da sociedade. Isso não só enquanto profissional, eu, Eli Rangel, preciso entender isso, mas eu preciso me posicionar diante dos meus colegas, dos outros, da comunidade escolar, sobre isso, de falar que não é uma anomalia hoje na escola desembocar em várias questões que são de âmbito social. Não é uma coisa estranha, horrível. Na verdade, isso é comum porque está aí na sociedade e a escola faz parte da sociedade, né? E eu falo de se posicionar, claro, dentro das nossas possibilidades e das nossas condições. Inclusive em documentos técnicos, né? Às vezes a gente acha que um relatório social que eu faço, um documento que eu encaminho, é só um documento de encaminhamento, mas também é um posicionamento, é uma afirmação política, né? É uma questão que fortalece, inclusive, a categoria profissional, de você dizer, tá falando sobre uma questão de o aluno que não está frequentando a escola e você se posicionar dizendo que tem questões ali por trás, não é só sobre ele você não está afim de estudar, está com má vontade, né? É um posicionamento político e a gente precisa se posicionar, se não verbalmente nos nossos documentos, procurar estratégias para fazer isso, né? E aqui, pensando que a escola ela faz parte, né, da totalidade da sociedade. As expressões da questão social são expostas com maior evidência nesse espaço e interferem sobremaneira na condição de permanência e sucesso dos estudantes. O enfrentamento da questão social, que envolve luta pela construção, materialização dos direitos sociais, e uma das formas de acesso e garantia desses direitos é por meio de políticas sociais, como a política de educação. Isso aqui é bem importante, a gente já apontou um pouco mais para trás, pensando como é que é a expressão da questão social, como é que ela é e como é que ela se expressa, como é que ela aparece na escola. Então, você vê um menino que evadiu muito tempo sem ir para a escola. Inclusive, a escola tem esse papel de ir até o aluno, fazer essa busca ativa, apesar de não acontecer com frequência. Mas é uma competência da escola, né? Então, aconteceu uma situação de evasão, de fracasso escolar, baixo rendimento, mudança de comportamento. Então, tudo isso são indícios, né? Claro que pode ser uma questão que é da adolescência, né? O que a gente fala, que essa mudança constante, né? Desse jovem e tal, que vai começar a querer se posicionar diante do mundo, se afastar da família, se colocar
né, que é típico da adolescência, mas a gente pode identificar outras questões também a partir disso, a partir da evasão, a partir do fracasso, e aí o que é que a gente pode identificar, o que é nosso, né, o que é que eu posso pegar assim e falar, não, isso aqui é da assistente social, isso aqui eu posso intervir. Né, condições socioeconômicas, como é o exemplo que eu dei da menina que começou a faltar escola de forma reiterada, por conta de não ter condições de pagar o transporte e não ter alimentação, e eu não vou para a escola com fome, né? Então, condições socioeconômicas, violação de direitos diversos, né? Por falta de acesso de saúde, moradia, emprego, exploração do trabalho infantil e as diversas violências. Então, isso pode vir, né? Normalmente acontece assim, a coordenação pedagógica encaminha, o aluno fala assim, olha, ele está muito triste, está aí pelos cantos. E aí a gente vai atender e vai tentar identificar, porque normalmente eles não fazem uma triagem, né? Pelo menos na escola que eu trabalho, não tem essa perspectiva de triagem. Eles veem uma situação que foge da competência deles de pedagógico e encaminha para a equipe do núcleo, a gente chama de núcleo, né? Que é uma equipe multiprofissional, que tem psicóloga, assistente social, fono, psicopedagoga. A que tiver no dia faz a triagem e aí, dependendo da demanda que for de outro profissional, encaminha para outro profissional. Mas aí quem tiver de serviço no dia é quem atende. E eles não fazem essa triagem. Quem faz a triagem é a gente. Mas normalmente vem assim, tá perdendo em todas as disciplinas, ele era um ótimo aluno, né? Vem assim. Então a gente precisa ter cuidado com essa aparência. E também para não acreditar totalmente, a palavra nem é acreditar, mas não ouvir de outra pessoa sobre esse aluno, sobre essa aluna, e dizer e colocar que é isso mesmo e pronto. Mas se propor realmente a ouvir de forma qualificada, entender aquela demanda a partir da própria fala daquele adolescente, daquela criança. A qualidade de educação a ser assegurada em consonância com o projeto ético-político profissional do serviço social não se alcança como resultado da ação de um único profissional. Isso também é uma inquietação que eu vejo dos colegas e das colegas. E é minha também, de alguma forma, né? Mas eu vou e volto o tempo todo, de achar que a gente tem condições de dar conta de demandas que aparecem para a gente no ambiente escolar, em qualquer outro espaço socioocupacional. E, às vezes, é a rede que está sucateada, que não funciona em rede mesmo, os equipamentos não funcionam em rede, cada um no seu canto, uma dificuldade de telefone, uma dificuldade, várias. E a gente pode ter a maior da boa vontade, da competência, e não vai conseguir, como a gente fala, desenrolar algumas situações, porque um profissional sozinho não consegue dar conta de uma falha na rede, por exemplo, de uma questão de falta de acesso, falta de vaga. Eu já vi casos de CAPS, né, que é um serviço que é para ser de porta aberta, a pessoa vai lá e tem acesso, dizer que não está fazendo matrícula. Então, aí você vê assim, aí eu encaminho para o serviço, dialogo com o equipamento antes e eles me falam, olha, eu não tenho vaga. Aí você faz o quê com esse usuário, com essa usuária, né? Aí, às vezes, a gente fica muito nessa perspectiva de culpabilização, de querer resolver de qualquer jeito, mas a gente não dá conta porque não é só um profissional que dá conta de resolver questões que são de ordem estrutural. A gente precisa entender qual o nosso limite, até onde eu posso ir, né, profissionalmente. Eu tenho essa competência, eu fiz o máximo que eu pude dentro das minhas condições enquanto profissional. A partir daqui, não dou mais conta, né? Eu sempre gosto, né, de trazer que a gente precisa jogar limpo com o nosso usuário, com a nossa usuária. Eu preciso falar para ele, para ela, quais são os meus limites profissionais, em primeiro lugar, e depois trazer os limites da rede. Eu sempre tento dialogar com o equipamento que eu estou encaminhando antes. Então, se eu tiver um colega, se eu conseguir falar no telefone funcional do equipamento, dizer que eu estou encaminhando, trazer a demanda, discutir mesmo a demanda com o profissional que estiver na ponta lá do outro equipamento. Mas, ainda que eu consiga fazer isso, que nem sempre eu consigo, mas ainda que eu consiga fazer isso, eu não tenho controle sobre como ele vai ser tratado lá, se ele vai ter acesso, se vai acontecer uma revitimização, né, de ouvir aquele usuário, aquela usuária de novo, em uma situação que eu já fiz a escuta e que eu já fiz um relatório. Não tenho controle sobre isso. Então, eu vou dizer o que eu fiz, até onde eu posso ir e o que ele pode achar lá, né? Eu preciso ter esse controle e, a partir daí, ter minha consciência tranquila de que o que eu pude fazer, eu fiz, mas não vai dar conta de resolver sozinha, né? Essas questões.
Aí eu botei essa fotinho aí do sabonete, né? Para trazer que a nossa atuação ela não é neutra, neutro só sabão. A gente vai ter uma perspectiva política, a gente vai se posicionar sim, por mais que você diga, não, Eli, mas eu sou neutra. Você pode até colocar no discurso, mas na prática profissional não existe neutralidade. Pode ser que você não esboce seu posicionamento político, não estou falando nem político partidário aqui, viu? Posicionamento político no sentido das correlações de forças, até de você entender, por exemplo, que a política de educação, a política de assistência é um direito e não um favor. Isso é político, né? Você está escolhendo um lado, você está se posicionando. Nosso trabalho não é neutro, ele tem uma perspectiva, um direcionamento. Aí, vou passar rapidamente, que é a parte que a gente traz, né, do serviço social enquanto contradição, que foi o que eu falei lá atrás, né, de pensar que a nossa atuação ela vai estar nesse meio desse furacão, que é o sistema capitalista, dessas relações contraditórias entre capital e trabalho, e a gente está lá no meio, tentando equilibrar as duas pontas que estão ali tensionadas, inclusive sendo nós mesmos enquanto profissionais, sendo impactados por essa dinâmica, né? Então, quando eu penso no usuário de serviço que está com dificuldade de comprar alguns bens, né? Está com dificuldade com relação ao trabalho, está com insegurança no seu trabalho. O assistente social não está aquém dessa dinâmica, né? Então, a gente interfere nesse processo, dessa relação, e a gente está dentro também dessa situação. Obrigada, Rayane, né? Vamos lá. Deixa eu só ler essa parte aqui, que é bem importante. Embora constituída para servir interesses do capital, a profissão não reproduz necessidades que lhes são exclusivas. Foi o que eu falei, a gente não atende nem só a um, nem só a outra. Nem só a outro. Participa das respostas às necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora. Por muito tempo, inclusive, logo no início do curso de serviço social, eu ficava colocando a política social como uma coisa assim, bem militantista, né? De que, porque é uma demanda do trabalhador, porque o trabalhador lutou, é fruto dessa luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, etc. e tal. E sim, tem isso também. Mas não é só isso. Tem que pensar, né, que as políticas sociais, as nossas legislações que foram para frente, foi com muita conversa com o patriarcado, com os capitalistas, né, com os donos do poder, para poder vencer algumas legislações, algumas políticas. Não foram à toa, foram acordos mesmo, né? Por mais que tenha a luta dos trabalhadores e que seja para atender demandas legítimas dos trabalhadores, a gente não pode excluir que o capital, de alguma forma, ele também está ali tensionando e se colocando e vai ganhar alguma coisa com isso, porque senão ele não permitiria que acontecesse. Então, tudo bem, o trabalhador precisa dessa política tal, mas sim, vamos aos nossos moldes, né? Vamos tensionar de alguma forma para não ir até o final, né? É para a gente pensar que existe uma categoria que é fundamental para a gente pensar essas questões, que é a contradição, né? Existe essa contradição e faz parte da nossa atuação profissional o tempo todo. E além da aparência do real, que é aquilo que eu falei sobre a gente chegar a uma demanda para o serviço social na educação de um aluno que supostamente sofreu violência física e foi o pai e tal. E aí você vai conversar com esse aluno, tem várias outras questões ali de falta com desemprego, com violência psicológica, várias outras questões, né? Então, e além dessa aparência, desse choro, porque é adolescente, e adolescente chora mesmo. Que está falando em se matar, mas esse se matar isso é quando o adolescente quer chamar atenção. A gente precisa ir além dessas aparências da realidade. A realidade ela vai se apresentar de uma forma, principalmente pensando no cotidiano profissional, mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa questionar e até, né, fazer esse estudo sobre determinada situação para poder entender melhor aquela dinâmica, como é para aquela pessoa. Chegamos na parte de interseccionalidade, que é o livro, né, de Carla Cotirene, que a gente falou um pouquinho no início, né, e pensar interseccionalidade é pensar essa inseparabilidade estrutural
entre racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Lembrando, gente, que esse é um conceito que está em debate, né? Existem outros conceitos, outras perspectivas que não abordam dessa forma, que vão dizer, por exemplo, que o racismo é uma dinâmica estrutural que vai, de alguma forma, né, que existe como se fosse uma hierarquia de opressão. Então, o racismo está em cima, né? E aí tem a opressão de gênero, a opressão de classe, enfim. E esse é um conceito, né? Uma perspectiva, e é uma perspectiva que eu gosto muito e me identifico muito, né? Que vai trazer essa questão da inseparabilidade entre racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe. Aí eu botei, né, a avenida para a gente pensar e botei esse negócio aí rodando, para a gente pensar, né, se a mulher negra ela vem numa direção, ela é mulher, e aqui é uma opressão por ser negra, aqui é uma opressão por ser mulher, aqui é uma opressão por outro motivo, né, por ser pobre. Ela vai ser atingida várias vezes naquele processo. Então, você ser uma mulher negra rica é uma coisa, você ser Thais Araújo, né? É uma coisa. Quer dizer que Thais Araújo não vai sofrer racismo? Lógico que não, né? Ela está passível de sofrer racismo. Na disciplina que eu dou, mesmo que é Relações Raciais e de Gênero para policiais militares, eles trazem muito isso de jogador de futebol, né? Aí fala, porque Pelé, porque Neymar não vai sofrer racismo, não vai passar por essas coisas por conta, como se a categoria classe blindasse essas pessoas de sofrerem outro tipo de opressão. E a gente sabe que não é assim. Que não é assim. Talvez eles não sofram da mesma forma o racismo que uma mulher preta pobre vai sofrer. Mas isso não quer dizer que ele não vai sofrer racismo, né? Então, essa categoria, esse conceito, ele é muito interessante porque ajuda a gente a entender essas minúcias, né, dessas opressões, que elas são interrelacionadas. E a gente, na nossa prática profissional, precisa ter esse cuidado, né, de entender. Muitas vezes a gente pega uma situação mesmo relacionada à questão financeira, de insegurança alimentar e tal, e a gente não consegue identificar ali uma opressão de gênero, porque a gente está tão focado na questão do dinheiro, do assistência e tal, e aí não identifica que existe ali uma violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Que existem outras questões ali, porque a gente precisa estar atento para essa inter-relação entre outras opressões, que não é só sobre classe, não é só sobre raça, não é só sobre gênero. Interseccionalidade como um sistema de opressão interligado, como a autora traz, né? E aí, a gente chega na parte de instrumentalidade, avançando um pouco para a parte, como eu chamo, operacional do nosso trabalho. E eu usei o capítulo 1, né, do livro Estudo Social, Inferências, Laudos e Pareceres Técnicos, que é o artigo de Fávero, que eu recomendo milhões de vezes para que leia. Fávero vai trazer que o trabalho do assistente social é realizado com intencionalidade, né? Que a gente fala sobre não ter uma perspectiva neutra, não existe neutralidade na nossa atuação profissional. Não é a histórica também. É uma direção impregnada por um projeto de classe. Então, meu projeto de classe, ele é democrático, ele é voltado para a participação. Então, eu vou envolver meu usuário, minha usuária de serviço lá do equipamento que eu trabalho, no processo de decisão, vou conversar com ele sobre qual é o equipamento, qual é a função, por que eu estou encaminhando. Então, isso tudo são escolhas, não é uma coisa neutra, né? Eu me posiciono, eu me coloco dessa forma, né? Às vezes, a gente não consegue perceber qual é a nossa direção, que aí também é extremamente preocupante. Se eu não sei qual é a minha direção, eu posso seguir por qualquer uma e não me questiono sobre isso, né? Mas neutra, a atuação nunca vai ser. Qual é a direção que a gente prega, que a gente quer, né, enquanto profissionais aqui, que deve ser direcionada para a garantia de direitos e não para o disciplinamento e a regulação social de cunho coercitivo e moralizado. Quando eu falo, por exemplo, que a minha perspectiva ela é participativa e que eu vou envolver esse usuário dentro das minhas decisões, é nesse sentido, né, de não disciplinar e partir e sair uma perspectiva de cima para baixo, dizendo o que é que tem que ser feito. Não, eu vou te encaminhar para o conselho tutelar e pronto, acabou. Tome aqui a notificação, ou a cópia da notificação, porque tem situações, né, que a gente trabalhou até nas aulas,
que são de notificação compulsória. Mas até situações de notificação compulsória, a gente pode dialogar com esse usuário, com a sua família, né? Mas eu posso simplesmente não. Eu sou obrigada a notificar, pego meu documento, eu notifico, tome aqui sua cópia. É uma perspectiva muito do disciplinamento da regulação social, é coercitivo, né? Não tem escolha. Então, o usuário não tem escolha. Perceba que são direções, né? Por isso que a nossa prática, ela não é neutra. Ela tem uma direção, né? Impregnada por um projeto de classe. O assistente social, ao trabalhar, faz perguntas e busca respostas a questões relacionadas ao que fazer, por que fazer, para que fazer, como fazer. Isso é importante para a gente questionar a nossa própria prática profissional, a nossa atuação profissional. Muitas vezes, né, na minha experiência, quando eu tenho dúvida se isso é meu ou se não é, porque isso vai acontecer, quem trabalha aqui como assistente social possivelmente já passou por isso, de se questionar se isso aqui é para eu atender, se não é, se isso aqui é demanda minha ou se não é. Então, você se questionar, baseado nisso, né? O que é que eu tenho que fazer, por que é que eu vou fazer, isso dá um direcionamento muito bom do que é o nosso trabalho e do que é papel da assistente social ou não. Né? Sempre está se questionando sobre a situação profissional. Fábio vai trazer, né, do o que fazer, e aí ela está falando sobre o estudo social, os documentos técnicos, como é que você vai fazer. O que fazer? Qual objeto a ser conhecido a partir do estudo? Então, se eu estou fazendo uma situação de violência física contra a criança e adolescente, e aí eu tenho que fazer um estudo social, porque eu vou fazer um relatório, eu vou acompanhar. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, qual o objeto a ser conhecido. Eu sei que o objeto de trabalho do e da assistente social são as expressões da questão social. Qual é a expressão? O quê? Né? Então, eu vou colocar lá que é uma violência física contra criança ou adolescente. Por quê e para quê? Quais objetivos a alcançar e com quais finalidades? Por que eu estou fazendo esse estudo? Por que eu estou fazendo esse documento técnico? Estou fazendo porque eu preciso subsidiar uma decisão da coordenação pedagógica, eu preciso orientar a coordenação pedagógica, ou eu preciso comunicar ao conselho tutelar, eu preciso acompanhar essa família. Então, eu vou trazer quais são os objetivos daquele estudo. Por que eu estou fazendo esse estudo? Porque eu preciso intervir de forma mais qualificada nessa situação. Né? Então, é importante nesse sentido. Como? Então, eu vou fazer uma visita domiciliar, eu vou fazer uma escuta, vou chamar a família, vou chamar outros profissionais do meu núcleo, né, da minha equipe para poder debater essa questão, vou solicitar atendimento, planejar essa ação, né? Isso é importante para mim, por exemplo, né, que eu trabalho uma vez na semana na escola. Então, eu preciso planejar isso de uma forma, claro que não é nesse script, né, tudo muito mais rápido que a gente vai pegando a manha, mas eu preciso me planejar porque eu só vou estar a semana que vem, né? Então, eu preciso já ter, de alguma forma, esboçado quais são os passos que eu preciso dar até o próximo serviço. Esse aporte delineador da intervenção nem sempre aparece para o profissional de forma consciente e objetiva, em razão de sua absorção nas tarefas rotineiras do cotidiano. É o que a Holanda Guerra chama a assistente social tarefeira, que é aquela profissional que vai estar ali fazendo atendimento, cumprindo o que é solicitado do seu chefe, mas não para questionar e entender a sua atuação profissional, né? Fazer críticas mesmo na situação, porque a gente, às vezes, fica tão imerso, né, naquele cotidiano, naquela prática, que às vezes é até repetitiva, tem situações mesmo que acontecem direto, né? Tem situação de automutilação, aí acontece de novo, outro aluno. Você começa, se você não dá esse start, isso que chama mesmo a atenção, você começa a tratar todo o caso como se fosse igual. Então, no primeiro atendimento, eu fiz isso, isso e isso. Aí, no próximo, eu faço isso. Não me questiono, não leve em consideração a singularidade daquele usuário que está ali na minha frente. Porque a situação é a mesma, então eu vou dar a mesma resposta. E não necessariamente vai ser bom dar uma resposta igual, porque são pessoas diferentes e podem ter demandas diferentes, podem ter até, inclusive, mais coisas, né, mais expressões da questão social que vão além da situação da violência autoprovocada. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque, às vezes, a gente está tão imerso
na nossa atuação profissional, que a gente para de ter essa consciência e criticidade da nossa atuação profissional. Aí eu trouxe os conceitos de estudo social, relatório, que o estudo social pauta-se pelo que é expresso verbalmente, pelo que não é falado. Então, se eu estou fazendo estudo, eu vou observar as expressões desse usuário, dessa usuária, principalmente quando se trata de criança e adolescente, né? Principalmente. Constrói um saber a respeito da população que pode ser constituído numa verdade. A gente precisa, né, ter esse cuidado, às vezes até a gente faz comentário, né, nos corredores, não necessariamente sobre o usuário ou a usuária, mas faz um comentário sobre, digamos, uma política a seu favor. E aí você, enquanto assistente social, tem esse posicionamento, as pessoas acabam vendo isso como, digamos, né, uma verdade, por mais que você não estivesse fazendo um relatório técnico sobre aquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de falar, de modo geral, mas principalmente nos documentos mesmo, né? Porque acaba aquilo se constituindo uma verdade. A gente vai falar sobre o outro, sobre a vida do outro. Eu preciso ter cuidado, ter respeito, né? De usar alguns termos, usar algumas palavras. Eu até, às vezes, né? Na maioria das vezes, quando é um documento que é uma situação complexa, por exemplo, de violência sexual contra adolescente, e aí a gente precisa fazer essa notificação à direção da escola, uma situação de tentativa de suicídio. É uma situação delicada, a pessoa não quer falar sobre isso, tem vergonha ou tem medo, não quer ser exposto. Então, eu tento sempre mostrar, inclusive, faço atendimento, faço estudo social ou relatório e mostro ao usuário, à usuária, o relatório para ele ou ela ler, antes de eu encaminhar e falar, olha, o que eu coloquei aqui, de alguma forma te constrange, de alguma forma você se sente desconfortável. Quem é que vai ter acesso? É só a direção da escola e meu chefe imediato. Então, essas duas pessoas. Se for um documento para encaminhar para outro equipamento, busco sempre entregar ao usuário, à usuária, documento em mão, só você vai ter acesso, não tem necessidade de outras pessoas terem. A não ser que seja uma questão de conselho tutelar, que aí o diretor da escola precisa saber. Né? Então, é esse processo que a gente tem, de alguma forma, enquanto profissional, uma autoridade. Né? A gente tem essa autoridade, o que a gente escreve é constituído para o outro como uma verdade, e para muitas pessoas como uma verdade absoluta. E aí você vai e coloca lá que essa família foi negligente. Né? Olha aí que complicado. Né? Que responsabilidade você falar isso. Vou tentar passar mais rápido, que já são 9, 8 e 20. Que é o estudo social, né? Um processo metodológico específico do serviço social. Então, só quem pode fazer estudo social é assistente social. Relatório social, que é uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Eu gosto sempre de dar o exemplo, quando eu dou aula de relatório social, dos meus primeiros relatórios, né? Que eu achava, na minha insegurança e no meu medo de me posicionar na minha atuação profissional, eu só queria descrever o que foi dito, o que não foi dito. Eu não me colocava, né? Eu não opinava nos meus relatórios. E percebo que o relatório ele tem que ter uma perspectiva interpretativa. Porque, do contrário, qualquer um poderia fazer um relatório social. Não é mesmo? Você vai ouvir e vai descrever lá, aconteceu isso, 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 isso. E o nosso papel é justamente fazer essa interpretação, essa interlocução com as legislações, fazer questionamentos, trazer um posicionamento crítico, né? O relatório social ele tem uma perspectiva descritiva e interpretativa. São os dois. Aí o que deve apresentar, vou passar mais rapidamente para a gente avançar. O parecer social, que é uma exposição e manifestação sucinta. É como eu gosto de falar assim, quando você vai fazer uma dissertação, quando fazer Enem, dissertação, texto dissertativo argumentativo, vai ter lá a conclusão, né? E na conclusão, às vezes, quando você vai fazer uma redação do Enem, aí coloca lá que o governo tem que fazer, o Estado tem que fazer não sei o que lá. O parecer social é parecido. Você vai fazer um resumo do que já foi dito e vai dar uma manifestação, que pode ser uma indicação, né, de alguma coisa, pode ter um caráter conclusivo ou indicativo. Concluo que tal e tal coisa. Indico que deva ser feito tal e tal coisa. Né? É nesse sentido. Estuda a situação, realiza uma avaliação, emite um parecer. Né? Para fazer um parecer social, você tem que estudar antes
fazer uma avaliação e emitir o parecer. Sobre a quebra do sigilo, que é uma coisa importantíssima da gente saber os nossos limites. Às vezes eu até coloco nos relatórios sociais que eu faço, coloco esse artigo 18 para explicar porque eu estou quebrando o sigilo, né? Para respaldar o meu posicionamento. Essa quebra do sigilo, ela vai estar lá no nosso, essa possibilidade de quebra do sigilo está lá no nosso Código de Ética Profissional, no artigo 18, que vai dizer que pode acontecer dentro do estritamente necessário, quanto ao conteúdo, quanto à quantidade de pessoas que vão ter acesso a isso. Então, se tem uma situação de violência contra a criança e adolescente, eu vou quebrar o sigilo, a família precisa saber, a mãe, o pai, o responsável precisa saber, a direção da escola precisa saber, né? Pronto, só essas pessoas, acabou. Ou o professor precisa saber? Não. A coordenação pedagógica? Não. Até teve a jornada pedagógica lá na escola essa semana passada, ou foi retrasada, e aí um professor questionou a atuação da nossa equipe, no sentido de que a gente encaminha para você a situação e vocês não dão devolutiva, não dá resposta. E aí eu pedi a fala, me posicionei e falei, olha, a gente, nem tudo pode ser dito, né? Nem tudo pode ser dito, não tem necessidade de dizer, né? Eu posso dizer, no máximo, ele está sendo acompanhado, mas não tem necessidade dos professores saberem, a não ser que tem uma questão pedagógica ali envolvida. Então, na situação mesmo da aluna que começou a faltar à escola por conta de não ter dinheiro para o transporte, alimentação e tal. A coordenação pedagógica tem uma questão, critério de faltas. Tem um processo de faltas, ele não sabe se eles vão encaminhar para o conselho tutelar ou não. Então, a gente precisa se posicionar diante disso. Então, eu preciso fazer um relatório para a coordenação pedagógica para explicar, né, e dar o meu posicionamento com relação a essas faltas. Essa aluna faltou porque tem uma questão de vulnerabilidade social ali envolvida. Então, eu vou fazer um relatório para respaldar esse processo aí dessa aluna que está com falta. Teve uma necessidade, por isso que eu vou fazer um relatório para a coordenação pedagógica. Mas aí, eu vou falar tudo que a menina me disse, as coisas que ela me trouxe que são extremamente, pode ser constrangedoras, enfim. Então, eu vou trazer o que é necessário para a coordenação pedagógica tomar uma decisão. E vou mostrar essa aluna antes o meu relatório e perguntar a ela se está ok para ela aquele documento. Se de alguma forma eu estou sendo invasiva, se eu estou falando alguma inverdade, se ela está à vontade com aquele documento. E explicar o objetivo, né? Então, a quebra do sigilo só é admissível quando se tratar de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros ou da coletividade. Aqui eu vou até pegar assim, pegadinha de concurso, né? Que eles colocam assim, envolvendo ou não fato delituoso, e às vezes eles colocam que se tiver um fato delituoso, a gente pode quebrar o sigilo. E é explícito que envolvendo ou não fato delituoso, mas que possa trazer de alguma forma prejuízo para o usuário, para terceiros ou para a coletividade. Reparem, quando eu estou conversando com os meninos lá na escola, né? Aí eu sempre falo do sigilo profissional, me apresento e tal. E aí, quando eu vou falar do sigilo, eu falo assim, olha, tem limites, né? Tem o sigilo profissional, mas tem limites. Se você disser que vai jogar uma bomba aqui no colégio, eu não posso guardar o sigilo, porque eu tenho que proteger as pessoas, proteger você, me proteger terceiros. Então, tem limite. Você vai falar, mas tem esse limite aqui. Dando exemplos, né? A criança e adolescente, a gente tem que trabalhar sempre assim, mas respeitando esse processo de que depois, se eu precisar quebrar o sigilo, ele ou ela já sabe que tinha essa possibilidade. Mas, às vezes, eles não perdoam, não, mesmo assim. E aí, eu trouxe um pouco do ECA, né, para a gente pensar, a gente falar sobre criança e adolescente. Precisa trazer essa legislação, que é extremamente importante. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, mas a legislação é muito grande, é enorme, mas, gente, é muito importante para a gente atuar, né? Eu trouxe os principais tópicos, assim, os tópicos que são importantes, que eu vejo, assim, na minha prática, que eu preciso saber, né? Foram os que eu trouxe. Conceito básico do que é criança, do que é adolescente, né? Criança, pessoa de até 12 anos e complexos. Eita, tá errado aqui. Ah, sim. 12 anos, a pessoa tem 12 anos, completou 12, pronto, já é adolescente. A pessoa tem até 12, 11 anos, 11 meses, 29 dias, criança. Né? Fechou 12, até 18, adolescente. Isso aqui é importante, um exemplo, uma situação de
ato infracional. Criança e adolescente cometeu um ato infracional. Se uma criança, 11 anos, 11 meses, 29 dias, cometeu um ato infracional análogo ao homicídio, matou alguém, não é encaminhado para a DAI, que é a Delegacia do Adolescente Infrator. É encaminhado para o Conselho Tutelar. Né? É um exemplo para a gente entender que é importante saber o que é criança e adolescente perante a legislação. Né? Se for adolescente, vai ser encaminhado para a DAI. Né? E várias outras questões para a gente entender dentro da legislação, até para a gente subsidiar também nossos documentos técnicos, né? Do que é criança, do que é adolescente. A questão da desproteção, que é um conceito, né? que é de Berberian, eu até indiquei um artigo dela, que é bem curtinho, que vai discutir essas coisas, né? Esse conceito de desproteção. E eu já uso nos meus relatórios sociais para trazer essa questão, principalmente quando vai falar da família. Nesse caso mesmo, ainda usando esse exemplo dessa aluna que evadiu e agora retornou à escola, eu fiz um documento falando porque poderia, né, ser entendido por alguém que esse pai estava sendo negligente, que esse pai não estava se esforçando o suficiente para levar essa menina para a escola. Então, eu trouxe esse conceito de desproteção para refletir sobre como uma família desprotegida, ela não vai ter condições de proteger os seus entes, principalmente os que são mais frágeis, entre aspas, criança, adolescente, deficiente, idoso, né? São pessoas que vão sofrer mais esse processo de desproteção social. E aí a gente vai trazer essa contramão, né, do conceito de negligência, que aí sim vem na contramão da culpabilização da família e ou do indivíduo. Análise da realidade considerando a totalidade, identificando em que medida a falta de acesso a direitos levou à situação de violência, de violação de direitos. Então, a violação de direitos aqui, né, a gente pensa assim, essa adolescente não está tendo acesso à política de educação. Pronto, há uma violação de direitos. Mas qual foi a situação que levou a essa situação? A gente, enquanto profissional, precisa refletir esses processos e trazer à tona nos nossos documentos, nos nossos posicionamentos, subsidiar decisões da coordenação pedagógica. Gente, rapidinho, que eu vou ter que abrir aqui a porta. 2 segundos. Deus. Ô, Karine, obrigada. Tá eu falando aqui. Sim. Eu estava falando, né, que são os responsáveis perante segundo o ECA, por garantir a efetivação dos direitos da criança e adolescente. Por que eu trouxe esse ponto para a gente discutir nas nossas aulas? Porque dentro do ambiente escolar, e em vários ambientes, né, eu estou falando do ambiente escolar como foco, porque é o foco da nossa disciplina, mas em vários ambientes a gente vai ver esse processo de culpabilização dessa família, dessa responsabilização da família diante de várias. Eita. Andar latindo aqui. De várias situações, vai chamar a família e vai ter essa omissão de outros órgãos, né, da comunidade, da sociedade e do Estado. Teve a situação que eu atendi mesmo de uma adolescente que eu encaminhei para o Conselho Tutelar por uma violação do Estado e não da família, pensando, por exemplo, o acesso à saúde mental, né, à política de saúde mental. Essa adolescente não estava tendo acesso porque esse pai, essa mãe, não tinha condições financeiras de bancar e não estava conseguindo ter acesso na rede
do SUS, né? Não estava tendo acesso de forma gratuita. Então, esse encaminhamento não foi do ponto de vista de violação desses pais, dessa família, mas de trazer essa responsabilidade desses 3 outros entes que o ECA traz, que é a comunidade, a sociedade e o Estado. Outro ponto importante, né, que eu trouxe e que dentro do ambiente escolar é extremamente importante é pensar os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança e adolescente. E eu enfatizo a parte da suspeita, porque logo quando eu comecei a trabalhar na escola, que eu fiz minha primeira comunicação com o Conselho Tutelar, foi sobre uma suspeita, né, de violência física contra um adolescente que me mostrou no braço machucado e disse que foi perpetrada pelo seu pai. Pronto. E aí, quando eu fui fazer esse encaminhamento, eu fui questionada por alguns profissionais de que eu não tinha certeza, de que eu estava fazendo como se eu estivesse denunciando uma pessoa sem ter certeza. E aí, o meu embasamento vai estar aqui. E eu vou colocar dentro do meu encaminhamento, do meu relatório para a direção da escola, dizendo que os casos de suspeita ou confirmação. Se existe a suspeita, não me cabe, enquanto assistente social que trabalha na escola, investigar isso. Não é o meu trabalho. Eu vou fazer o que a legislação vai dizer que eu tenho que fazer, que é comunicar ao Conselho Tutelar. E a legislação vai trazer, né, obrigatoriamente, comunicar ao Conselho Tutelar. Por que eu informo também a direção da escola? Porque eles têm uma responsabilidade perante aquelas crianças e aqueles adolescentes. Eles também precisam comunicar ao Conselho Tutelar. Então, se eu comunico e não informo a direção, se eles forem, digamos, chamados, né, para responder perante eles vão dizer, olha, eu não sabia, a assistente social não me comunicou. Por isso que é importante comunicar a direção. Dentro da escola, a criança e adolescente é responsabilidade do diretor, da diretora. Eles são os guardiões, né, digamos assim, dessas pessoas. Então, eles precisam saber o que acontece com essas pessoas dentro da escola. Aí, é o que eu falei, né, do artigo 45, que os dirigentes, eles têm que comunicar ao Conselho Tutelar. Trouxe, né, as atribuições do Conselho Tutelar, nem são todas, são várias. Mas por que eu achei importante colocar isso aqui? Porque, às vezes, a gente coloca o Conselho Tutelar muito na perspectiva de culpar essa família, de chamar... Aí tem um negócio, né, de vai tirar os meninos dos pais, né, uma perspectiva muito policialesca do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem várias outras funções, como essa que eu trouxe, né, de buscar os serviços de saúde mental, de saúde, de educação, de previdência, para atender a criança e adolescente. O trabalho do Conselho Tutelar é proteger a criança e adolescente, né? Só que, às vezes, a gente fica só nessa perspectiva de culpar os pais, de chamar responsabilidade e tal. E a gente, quanto assistente social, precisa saber disso para poder encaminhar, dialogar com o conselho e também aquela perspectiva, aquela dimensão que eu falei desde o início, que é a dimensão socioeducativa da nossa profissão, da gente dialogar com a comunidade escolar, dialogar com os pais sobre isso. Quando eu fiz encaminhamento mesmo para o Conselho Tutelar, falando sobre a família não tem condições de bancar, de arcar com o acesso à saúde mental, ao serviço de saúde mental que a adolescente precisa, e o Estado não consegue por meio do SUS. Quando eu fiz esse encaminhamento, os pais ficaram super como questionando mesmo. Oxe, você vai encaminhar para o Conselho Tutelar como se fosse culpando ele. E o documento eu mostrei, não tem nada disso, a perspectiva não é essa. Mas a gente tem que conversar, porque realmente, se vários profissionais, eu vejo vários colegas reproduzindo esse processo, né, de que o Conselho Tutelar de alguma forma, para punir esses pais. Se os profissionais acham isso, imagine os usuários, né, do serviço que não têm contato, não lidam diretamente com esse conselho, com o Conselho Tutelar, com o direito da criança e do adolescente. Né? Então, a gente precisa trabalhar também conversando com eles sobre essas questões. A competência, isso aqui é importante, né, para a gente pensar, por exemplo, eu trabalho numa escola que é no bairro tal, aqui em Salvador. Mas, quando eu vou fazer um processo de encaminhamento para algum setor, eu preciso saber onde o usuário mora. Né? Então, o Conselho Tutelar é a mesma coisa. Se eu trabalho, a escola está num bairro X, mas o aluno mora no bairro Y, ele vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar da competência do bairro Y. Né? Não é o bairro da escola.
Aí a gente falou também sobre a Lei Maria da Penha, que é uma outra demanda que perpassa bastante a nossa atuação profissional na escola, quando não diretamente a criança e adolescente, principalmente na minha experiência profissional, era muito as mães, né, e aí acabava impactando na vida desse adolescente. Então, a gente precisa também ter essa dimensão. São legislações que a gente chama de legislações transversais, intersetoriais, que vão abarcar vários espaços socioocupacionais onde a assistente social trabalhar. Né? Então, a gente precisa ter minimamente alguns conceitos claros, né? Então, para configurar a violência doméstica e familiar, vai considerar a unidade doméstica, que é aquele espaço de convívio permanente de pessoas, o âmbito da família, e aí já pensa nos laços naturais, de afinidade, vontade expressa, perceba que é um conceito ampliado de família, ou qualquer relação de afeto, onde o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Eles são alguns pontos que são separados, certo? Não precisa ser a unidade doméstica e da família. Pode ser a família e aí um tio que não convive com essa sobrinha, né? Mas agrediu, abarcado pela Lei Maria da Penha, né? Vive na mesma unidade doméstica, mas não é família, mas está ali naquele convívio permanente de pessoas. Pronto, também pode ser abarcado pela Lei Maria da Penha. A relação de afeto, né? Um ex-marido, um ex-companheiro, enfim, para a gente entender, né? Porque às vezes a pessoa coloca assim, mas a mulher foi violentada é Maria da Penha. E não necessariamente, tem que estar nesses 3 âmbitos aí. Os tipos de violência, né? Para a gente entender que não é só a violência física que é considerada violência, perante, inclusive, a Lei Maria da Penha, tem a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. São os 5 tipos de violências da Lei Maria da Penha. Tentando passar rápido por causa do horário. E aí, pensando em serviço, né? Que é importante para a gente saber para onde que eu vou encaminhar, para onde que essa mulher pode buscar ajuda. Né? E aí a gente tem o serviço especializado, que é aquele serviço específico para mulheres vítimas de violência. E aí a gente tem os CRAs, né? As casas-abrigo, casas de acolhimento provisório, as DEANs, enfim, são serviços que são específicos, direcionados. E os serviços não especializados, que são aqueles de modo geral, né, que atendem outros públicos, mas que também pode atender mulheres vítimas de violência. Os hospitais, as delegacias comuns, principalmente interior, que não tem DEAN, a mulher vítima de violência vai recorrer à delegacia comum. Isso aqui serve muito para a gente fazer orientações, né, aos usuários, principalmente quando é criança e adolescente, a gente vai chamar essa mãe, né, se for essa situação de violência, e vai conversar e fazer esse tipo de orientação, né, de acordo com a demanda, a especificidade de cada caso. Aí é outro ponto da Lei Maria da Penha, né, mas aí eu vou passar rapidinho para a gente chegar nos equipamentos. Isso aqui é extremamente importante a gente entender, né, porque se eu não sei para onde que eu vou encaminhar, qual a função dos equipamentos, eu vou ter dificuldade de intervir nas situações. Então, os CRAs é um dos equipamentos extremamente importantes da política de assistência. Visa a prevenção de situações de vulnerabilidade. Então, se tiver uma situação, né, como eu dei o exemplo da menina que evadiu e agora retornou à escola, ela não está referenciada pelos CRAs, né, pela política de assistência. Então, eu vou encaminhar para o CRAs uma situação de BPC, que é o benefício de prestação continuada, de Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Então, eu encaminho para os CRAs. Já os CREAS é aquele equipamento que é quando a violação de direito ela já ocorreu. Não consegui prevenir com os CRAs, encaminho para o CREAS, porque a violação de direito já ocorreu. Tem uma situação de um adolescente que sofreu um abuso sexual, já sofreu a violência. Então, é CREAS, né, para a gente saber para onde que a gente caminha para poder evitar essa peregrinação dos usuários pelos equipamentos. Violência física, psíquica, sexual, enfim. Aí seria CREAS. Os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e aí os CAPs, né, vai atender pessoas com situações de saúde mental, mas não é de modo geral, né? São para transtornos graves e persistentes.
O que é que eu sempre aconselho, assim, oriento, né? Eu, enquanto assistente social, não tenho competência de avaliar se é um transtorno grave ou persistente. Não é o meu trabalho, eu não consigo avaliar. Então, eu vou encaminhar para o CAPS uma situação que eu acredito que seja, digamos, uma situação de, enfim, uma suposta crise de ansiedade, atrelada à crise de pânico, enfim. Não é o meu trabalho, eu não tenho competência técnica para avaliar isso. Eu vou fazer um relatório social, relatando a situação e dizendo isso. Normalmente eu coloco isso mesmo, que eu não tenho condições de fazer essa análise se é um transtorno grave ou persistente. O próprio CAPS, que vai fazer a triagem, vai verificar isso. Né? Mas a gente precisa saber qual é o trabalho do CAPS. Né? A que público o CAPS se propõe a atender. O CAPS-I, que é um CAPS específico para criança e adolescente. Quem trabalha na educação precisa saber, né, que a gente tem essa possibilidade de encaminhar para esse CAPS-I. Aqui em Salvador tem 2, que um fica em Itapuã e o outro fica na Liberdade. Eu trouxe, né, nas aulas alguns exemplos de demandas, a demanda e para onde que a gente caminharia. Situação de violência sexual, então, notificação compulsória para o Conselho Tutelar, CREAS, CAPS. Aí aqui em Salvador tem o Hospital da Mulher, que faz esse trabalho também com pessoas vítimas de violência sexual, inclusive com aquela medicação de prevenção, né, de várias doenças, enfim. O projeto Viver, que é no IML. Situação de automutilação, aí eu trouxe essa legislação que é muito importante, principalmente nesse contexto pós-pandêmico, né, mais ou menos, pós-pandêmico, que está ocorrendo muito essa questão de saúde mental mesmo, né, de automutilação, tentativa de suicídio, e essa legislação é bem importante para a gente entender nossos encaminhamentos, nossa responsabilidade enquanto profissional. Então, uma situação de automutilação envolvendo criança e adolescente, Conselho Tutelar, notificação compulsória. E aí, pensar os CREAS, porque a violência já ocorreu, os CAPS, se tiver uma situação de transtorno mental ali, atrelado. Aqui eu trouxe, né, a letra da lei, como é que está lá, da notificação compulsória. Situações de violência de modo geral, violência física, sexual, psicológica, os possíveis encaminhamentos. Por que eu coloco possíveis? Porque na atuação lá, no cotidiano profissional, você vai ter que avaliar se é viável ou não fazer determinado tipo de encaminhamento. Então, pode ser Conselho Tutelar, com certeza, porque envolvendo criança e adolescente, notificação compulsória. CRAS, existe uma situação de vínculos familiares fragilizados, existe uma situação de não acesso a algum auxílio, algum benefício, né? Qual é uma situação para CRAS? Pronto, então caminho para o CRAS. CREAS, por exemplo, situação de trabalho infantil, ou se caminhar para o CREAS. O CAPS-I, que é para transtornos mentais graves e persistentes. São algumas possibilidades. Podem ter outras? Sim, com certeza. Imagine o menino que não tem um documento. Então, Conselho Tutelar também, para poder colaborar nesse sentido, né? Então, tem várias outras possibilidades, mas essas são, assim, na minha opinião profissional, as principais. E aí, consegui chegar nessa parte, deixa eu ver, que foi o nosso estudo de caso, né? Faltam 20 minutos. Ver se vai dar tempo. Me falem se vocês querem falar alguma coisa. Eu vou entrar no estudo de caso. E aí, querem perguntar, querem dar alguma opinião sobre a aula? O que é que vocês estão achando? Estão gostando? Alguém? Vocês super quietinhos, meu Deus. Vamos lá, então. Ótima aula. Obrigada, Jaira. Por que vocês não querem falar no áudio? Ah, que ótimo. Fico feliz, está esclarecedora. Estou acelerando mais no final por conta do horário mesmo, que é até 21 horas. Então, já que vocês não querem falar, vou seguir. Eu trouxe estudo de caso, né? Tem a da avaliação, que a gente não vai tratar aqui agora, que vocês vão ter que fazer, né? Mas aqui foi o estudo de caso das nossas aulas. Por que eu escolhi o estudo de caso? Porque, como eu falei,
a nossa dificuldade enquanto profissional é pensar a prática, né? Não estou desconsiderando aqui que a teoria não é importante, lógico que é. Mas a gente precisa ver como é que na prática, como é que eu atuo, tá? Entendi tudo isso ali, a teoria que você trouxe aí, muito bonita. Mas na prática, como é que eu faço? Aí por isso que eu trouxe o estudo de caso. Ah, massa, Rene. Valeu, que bom. Porque vocês vão falando, né? Eu vou tendo também esse tino de saber como é que tá a aula, na perspectiva de você. E no online é mais complicado ainda da gente ter essa dimensão, né? Porque a gente não vê as expressões, aí vocês não falam, e a gente não vê, fica assim, ó. Que eu fico perguntando para saber se vocês estão entendendo, se tá bom. Enfim. Então, esse foi o nosso estudo de caso, né? Que foi um exemplo real da minha prática profissional, né? Vou ler aqui para a gente conversar sobre esse estudo. A assistente social que atua na escola X, massa. Joaquina, interpelada por Maria, mãe da aluna Joana, uma vez que a aluna... foi interpelada, tal. Uma vez que a aluna estaria sem nota em várias disciplinas e ela não conseguia falar com a coordenadora pedagógica. Falou ainda que sua filha reside com o pai há 2 anos, desde então vem tendo dificuldades escolares. Joaquina, atenta ao relato, segue com atendimento para entender melhor a situação. No início aqui, eu trago como ocorreu. Então, eu vou falar para você. Eu estava na sala do núcleo, como a gente chama, e aí a mãe da aluna veio falar comigo, não porque ela procurou a assistente social para conversar sobre uma situação dessa aluna. Não, ela veio porque ela não conseguiu falar com a coordenação pedagógica. Perceba como tem essa dimensão das pessoas não entenderem o que o serviço social faz, a importância do trabalho. Quando é que eu procuro um assistente social? Né? A gente ainda fica um pouco, assim, eu vejo, engateando nos espaços ocupacionais, com relação a dizer o que a gente faz, quando é que você aciona e procura um assistente social naquele espaço. Então, ela foi porque ela não conseguiu falar com a coordenadora pedagógica. Então, a assistente social atenta ao relato, porque eu estava ali, né? E eu falei, ela está sem nota, mas por que está sem nota? O que foi que aconteceu? Né? Então, ela trouxe que estava morando há 2 anos com o pai, e desde então começou a ter dificuldades nas aulas, né, nas atividades escolares, estava sem nota. A mãe foi lá saber das notas e não tinha nota, um monte de disciplina e ficou sem saber. Nesse processo, Maria relata que Joana apareceu com alguns machucados e não quis dizer como aconteceu. Que, além da piora no rendimento escolar, Joana não tem se relacionado bem com as pessoas de modo geral. Fica a maior parte do tempo extremamente calada. Posteriormente, a assistente social atendeu Maria e falou que seu pai agredia fisicamente, obrigava a trabalhar no restaurante no contraturno da escola e à noite tinha que fazer tarefas domésticas. Além disso, gritava, ameaçava e a humilhava com frequência. Então, no atendimento com Maria, com a mãe da aluna, ela acabou falando, né, que a menina apareceu com os machucados, não quis dizer o que era, e falava, né, que ela estava estranha, estava diferente, não estava falando com ninguém, falava só, respondia assim, não fazia contato visual e tal. Aí, o que a assistente social fez? Chamou a menina para o atendimento, né? Perceba que veio com uma demanda pedagógica, por isso que a gente precisa ter essa inquietude na nossa situação profissional de não ficar na aparência do real, veio com uma questão pedagógica, e aí a gente consegue perceber que tinha uma demanda social ali relacionada. Quando eu fui atender a aluna, aí ela trouxe, me mostrou o braço machucado, falou que foi o pai. E foi um atendimento muito difícil, porque ela não queria falar. Não queria falar, mas nem que não queria falar. Ela estava com dificuldade de falar. Então, falava muito por gestos, respondia muito por gestos, não fazia contato visual. Então, é uma linha muito tênue, né? Entre o respeito àquela pessoa que está ali na minha frente, que pode ter a idade que for, mas eu preciso respeitar, eu não querer falar, por exemplo. Preciso respeitar, mas ao mesmo tempo preciso entender aquela situação para poder colaborar e intervir. Então eu ficava nesse, né, de deixar ela falar livremente e direcionar de alguma forma, mas quando ela dava aquela, como se fosse assim, uma cortada, né, de falar, olha, eu não estou conseguindo mais, aqui é o meu limite, então, de respeitar também. Então ficou um atendimento muito difícil, né? Mas aí ela conseguiu falar, enfim, mostrou machucado, falou que tinha sido agredida fisicamente, estava sendo agredida fisicamente,
não só, mas também psicologicamente por esse pai. E tinha exploração do trabalho infantil também. E é aquela coisa, né, de, a criança, o adolescente não pode trabalhar? Pode ajudar nas coisas, mas existe um processo de, vai para a escola de manhã, à tarde, vai trabalhar no negócio do pai, e à noite ainda é obrigada a fazer tarefas domésticas. Que hora que esse adolescente se diverte, faz atividades escolares, né? Existe um processo aí que a gente chama de exploração do trabalho infantil, nesse caso, adolescente. E de maus tratos mesmo. E aí eu fiz várias perguntas, né? Quais são as expressões da questão social que você conseguiu identificar, os procedimentos técnicos, enfim, como é que a gente faz, o que é que a gente faz aí nesse processo todo que eu trouxe desse estudo. Deixa eu ver se as perguntas estão aqui. Estão, massa. Então, eu coloquei, né? Quais expressões da questão social você conseguiu identificar? A resposta que seria a mais adequada, não quer dizer que é a única, né? A violência física e psicológica, a exploração do trabalho infantil. Isso aí, por si só, já cabe a comunicação com o conselho tutelar e é uma coisa super séria. Principalmente, não vou falar nem principalmente, mas também por conta de como aquela adolescente tinha mudado radicalmente nesses 2 anos, né? Nesse processo, como isso estava afetando sobremaneira a vida dela. Quais procedimentos técnicos você utilizaria para que a senhora Maria falasse para além da situação pedagógica e da ausência de notas em disciplinas? Por que eu perguntei isso? Porque ela veio falar comigo trazendo a questão pedagógica. Ela queria que eu intervisse, né? Com a coordenadora pedagógica. Falasse, não estou conseguindo falar com a coordenadora, eu saí do meu trabalho e eu preciso falar com ela, só tem hoje. Então, eu precisei, né, criar estratégias para poder fazer com que ela falasse sobre outras coisas, porque ela estava só querendo falar sobre a questão estar sem nota, a preocupação era não perder de ano. Né? Então, quais procedimentos técnicos? Fazer a escuta qualificada, fazer um acolhimento. O acolhimento é super importante, de deixar ela à vontade para falar sobre o meu trabalho, o que eu faço, por que eu estou ali, como é que eu posso colaborar com aquela situação, né? Fazer entrevista social. Claro que eu fui pegar de surpresa, né? Eu não estava esperando aquele atendimento, mas eu tenho algumas perguntas que eu faria se fosse uma situação que eu pudesse planejar. Então, à medida que eu estou atendendo, eu estou pensando quais perguntas que são mais assertivas para o caso, né? Então, são alguns procedimentos técnicos que a gente precisaria ter para que ela falasse para além da questão pedagógica. Quais intervenções deveriam ser feitas a partir do relato? E aí não teve uma suspeita de violência e exploração do trabalho infantil, então eu preciso informar a direção da escola. Não nessa ordem, viu, gente? Eu coloquei assim, mas não tem ordem. Então eu vou informar a direção da escola, que é o chefe máximo ali, né? O responsável por aquela adolescente dentro da escola. Então eu vou fazer um memorando, que é um documento de comunicação interna, para a direção da escola, uma vez que o diretor, como a gente falou, também tem a obrigação de informar o conselho tutelar. Farei um documento, que é um relatório social, informando ao conselho tutelar. Eu vou fazer um documento explicando, né, a suspeita e tal, embasando com o artigo da legislação. Encaminharia para acompanhamento no CRES, já que a violência já ocorreu, aí já é o CRES. Se tiver situação de transtorno grave ou persistente, que foi o caso, mas como eu não coloquei no estudo, aí eu coloquei sim, mas agora falando, foi o caso, é uma situação de transtorno grave ou persistente, uma suspeita, né? Porque eu não tenho condições técnicas para julgar isso. Encaminharia para o CAPS, eu encaminhei para o CAPS, dialogando com o CRES e Conselho Tutelar. Por que dialogando? Porque, em tese, né, na teoria, a rede devia estar devia estar conectada, todo mundo junto e misturado. Então, eu na escola preciso me comunicar com o Conselho Tutelar, que vai se comunicar com o CAPS, e a gente se comunica junto, para ver de que forma a gente intervém naquela situação. Então, eu encaminho para o Conselho Tutelar tem o papel de proteger aquela criança, aquele adolescente. Eu também tenho esse mesmo trabalho. Se eu encaminho para o CAPS, não precisa o Conselho Tutelar também encaminhar. Então, isso tem que ser dialogado, para a gente não fazer retrabalho, né? Enfim, na prática é bem mais complicado do que isso. Mas o ideal é que a gente dialogue com a rede. Né? Então, se eu faço uma comunicação para o Conselho Tutelar, eu já informo que eu encaminhei para o CRES, que eu já encaminhei para o CAPS.
né, para ele não precisar, mas eu coloco, mas acompanhe, monitore a situação, né? Mas eu já encaminhei, né, o documento e tal. Manteria contato com a rede antes de encaminhar, sempre falo isso, né, gente, o tempo todo. Tente contato com a rede antes, tente pactuar esse encaminhamento, falar sobre, discutir o caso. Eu sei que nem sempre é possível, mas tentem pelo menos. Informaria a coordenadora pedagógica da turma de forma sucinta a situação por qual a aluna passa, né? Não está afetando a situação pedagógica dela? Está afetando. Então, eu preciso conversar com a coordenação pedagógica, que existe uma questão social ali que está intervindo na questão pedagógica, né? O que ela vai fazer com essa informação, não tenho controle. Não é minha competência, mas eu preciso comunicar. Tem algum encaminhamento necessário? Sim, né? Que a gente falou, conselho tutelar, CRES, talvez CAPS, nesse caso, CAPS, sim. Algum outro atendimento da aluna. Eu atendi a mãe de forma, né, demanda espontânea, e eu vou atender a aluna também, para ouvir dela, entender a situação. Qual base legal para as intervenções nas expressões da questão social? Aí nós temos, para encaminhamento para o conselho tutelar, artigo 5º e 13º do ECA, que vai falar da nossa obrigatoriedade de encaminhar para o conselho tutelar. E o outro artigo vai falar da obrigatoriedade do diretor da escola. Para a quebra do sigilo profissional, artigo 18 do nosso Código de Ética Profissional. Vou subsidiar meu documento dizendo isso, me defendendo, né? Me defendendo, dizendo assim, olha, eu estou quebrando o sigilo, mas é porque eu posso. Para informar a direção, artigo 56 do ECA. E daí, resumo, né, das intervenções iniciais. Esse resuminho, normalmente eu coloco até na minha ficha de acompanhamento social. Eu coloco assim, resumo das intervenções. Aí coloco lá, acolhimento, escuta, entrevista social, após o atendimento da mãe, convocar a aluna, persistir na suspeita ou confirmação de violência, encaminhamento para o conselho tutelar, informar a direção da escola via memorando, encaminhar para o CRES e a questão da quebra do sigilo profissional. Aí você pode me perguntar, Eli, mas você trabalha um dia na semana na escola e tu faz isso tudo aí com relação ao usuário? Não é um dia, sabe? São situações que eu vou demorar um tempo para fazer mesmo. E aí eu sempre dialogo com o meu chefe no sentido de que não é só sobre atender, né? Às vezes a comunidade escolar acha isso, né? Alguns profissionais, que a gente está lá na escola, eu estou na sala da equipe multi, e aí vai encaminhar um aluno, encaminha outro aluno, e quer que a gente passe o dia todo atendendo. E aí o que eu converso com o meu chefe é isso, né? Que não é só sobre atender. Um atendimento vai exigir de mim, enquanto profissional, várias intervenções. Estudo, né? Busca, interlocuções com a rede, que não vai dar conta de eu fazer se eu estou só atendendo aquela perspectiva da assistente social tarefeira, que está lá, vai atender, tenta lá e atende, pronto. E aí, como é que eu faço o relatório de acompanhamento social? Como é que eu faço as interlocuções que eu preciso fazer? Né? E, inclusive, né, uma questão que, dentro do colégio que eu trabalho, que é o colégio militar, meu chefe é um capitão. Ele não é assistente social, né? Essas funções de chefia dentro dessas instituições são de oficiais. Então, ele é um capitão, ele é formado em direito. É ótimo, um chefe maravilhoso, assim, mas ele não é assistente social, ele não tem esse entendimento da nossa profissão. Então, eu preciso, né, partir para essa perspectiva de explicar mesmo para ele qual é o meu trabalho, como é que eu faço e que tempo que eu preciso para desempenhar ele. Aí as bases legais, né, da nossa atuação, aí eu botei do ECA, o artigo 4º, enfim, que foi o que a gente tinha colocado lá no nosso resuminho. Então, gente, é isso, né? Eu acho que eu consegui ir no horário certinho, graças a Deus. Estava até ocupada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do feedback de vocês. Queria que vocês falassem mais, mas entendo, né? Essa questão. Se tiverem dúvida, alguma questão que não pensaram agora, ou então ficaram com vergonha, enfim, podem deixar lá na plataforma, ou então podem, falar comigo lá pelo Instagram, que é elirangel.as, que eu vou ter o maior prazer de colaborar com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Professora Eli, é Ivanete, né, de Ponte. A nossa atividade, né, que é muito parecida com essa que acabou de explicar,
mas já é sobre violência sexual, né? Sim. E, assim, é para responder essas perguntas, assim, em texto? E um texto corridinho, assim como está o meu, né? Hum. Explicando como é que você agir na prática. Como é que na prática profissional, uma situação como aquela, para onde que você encaminharia, como é que você vai atuar mesmo. Ah, tá. A minha dúvida, mas você tirou na explicação, na sua explanação, é sobre relatório para o Conselho Tutelar. Como eu trabalhei no hospital na época do Covid, só na parte da internação, né, de pacientes, aí acontecia, muito raramente, né, acontecia de ter, né, essa suspeita, né, chegar suspeita, os médicos me acionavam por ter suspeita, né, de alguma violência. E aí a gente fazia essa notificação compulsória. Quando é saúde, logo é para a Secretaria de Saúde, né, do município, no caso lá não, era só uma vila, e depois para o conselho. No caso, a gente fazia através do ofício. Aí, quando você falou em relatório, aí eu fazia e-mail, né, escrevi, quando eles me retornavam, que a gente comunicava por e-mail, aí eu colocava sucintamente, né, e ficava ligando para saber se eles conseguiram chegar até na comunidade, porque a gente atendia a comunidade em torno da vila. E, no caso, assim, eu nunca cheguei a fazer relatório. Sim, sim. É porque é diferente, sabe? Essa comunicação da parte da educação e da saúde. Porque, perceba, na educação, a nossa perspectiva não é de... É também, mas não é a perspectiva principal. A perspectiva principal é de proteger essa criança e adolescente. Então, se eu, enquanto assistente social, que já fiz esse atendimento, enquanto profissional da escola, eu faço um documento para subsidiar esse atendimento que a criança e adolescente vai ter lá no Conselho Tutelar. A legislação não me obriga a fazer um relatório, entende? A legislação vai dizer que eu tenho que notificar o que você fez lá na saúde, é o que eu teria que fazer na educação normal, estava de boa já, sabe? Porque a nossa obrigação é notificar. Só que como eu sou assistente social, não sou um professor, não sou um funcionário da escola, eu sou um assistente social que fiz um atendimento, que for fazer um acompanhamento, que encaminhei para a rede, eu faço um relatório mais robusto para dizer ao Conselho Tutelar o que está sendo feito diante da demanda. Entendeu? Não é que é uma obrigatoriedade, não. E aí eu já pego esse relatório que é para o Conselho Tutelar, que é uma notificação, eu boto assim, assunto, né? Notificação e informação. Porque a notificação é dizer, olha, tem uma suspeita de violência contra a criança e adolescente. E tem informação, que é o que eu vou dizer, o que eu estou fazendo enquanto instituição. Aí eu pego esse relatório, esse documento, que vai ter lá, e encaminho para o Conselho Tutelar diretamente, e também para a direção da escola. A direção da escola vai mandar via ofício, como você faz, né? Via ofício. Mas eu, enquanto profissional, posso fazer isso independente da escola. Não preciso pedir permissão para a escola. A escola vai fazer também, porque eles têm essa responsabilidade, esse cuidado. Mas, por exemplo, já teve um caso de um colega nosso, que é assistente social de uma escola, que ele fazia os relatórios, a notificação, e encaminhava para a direção da escola. E ele estava crente de que a direção estava mandando para o Conselho Tutelar. Só que eles não estavam enviando. E aí foi uma situação até de tentativa de suicídio, várias tentativas, e aí depois, na última, que foi bem grave, e aí ele achando que estava comunicando ao Conselho Tutelar e a direção não estava. Então, eu diante dessa experiência, ele falou comigo, né? Como é que eu faço? Eu falei, olha, independente da direção da escola comunicar, eu comunico, porque é minha responsabilidade profissional. Então, é isso, né? O relatório é mais nesse sentido, de dizer o que foi que eu fiz e tal, mas a obrigação mesmo é de notificar. Tá certo. Aí, no caso, a minha dúvida, é mais uma dúvida, né? Esse relatório aí, que fica com uma cópia, né, a gente deixa no lugar, realmente no arquivo, né, que é sigiloso, né? Sim. Ou você pode mostrar para o diretor, no caso que... Não, esse documento que vai para o Conselho Tutelar é um documento que a direção tem acesso. Eu não coloco muitos detalhes, não, sabe? Certo. Por exemplo, se tiver uma situação de violência física mesmo, né? Aí eu vou colocar quem é o suspeito, que é o pai, eu vou dizer, né, quem é esse adolescente, vou colocar o contato, mas eu não vou entrar em detalhes. Não vou detalhar muito essa situação.
entendeu? Justamente porque a direção vai ter acesso. A direção vai ter acesso, o conselho tutelar e só. Só esses dois personagens. Tá, entendido. E eu vou respaldar, inclusive, porque isso é uma quebra do sigilo, né? E aí eu vou respaldar esse documento dizendo que eu estou quebrando o sigilo por conta disso. Né? E aí eu vou colocar lá o artigo tal do nosso código de ética. Então, tá, entendido, então, sobre atividade. Tá, obrigada, eu gostei muito da sua aula, realmente. Eu trabalho na educação, que eu passei 2 anos com licença sem vencimento, né, então, eu tive a oportunidade de conhecer a área da saúde. Retornei para o meu concurso, que eu sou secretária de escola. Aí, a visão da gente, assim, fica diferente, né, e cada vez que essa especialização está me dando, assim, eu já estou na expectativa, quando eu assumir, né, quando eu for trabalhar em educação, fazer isso, ai, eu fico, assim, fazendo, linkando, né, assim, linkando tanto o que eu vejo, o que eu poderia fazer, porque realmente a gente fica numa agonia querendo fazer e não tem, né, mas eu, assim, eu faço um diálogo com o diretor, olha, se tivesse um assistente social, eu faria isso, né, então, como não tem, é ele mesmo, né, eles mesmos, né, a coordenação tem que fazer do jeito deles, mas eles têm que agir, né. Sim. E aí eles chegam comigo, eu estou tendo a oportunidade assim, de estar com eles, né, dialogando, professora, como é a sua experiência um pouco? Só que eu não tenho experiência na educação, mas essa especialização abre realmente a mente, né, tá, de a gente fazer, ter essa visão mais ampla, está me ajudando muito, realmente. Que ótimo, Bastante. que ótimo. E agora, eu entendi essa pergunta, porque como você trabalha na secretaria, ou secretária, então confunde mesmo, porque aí é um trabalho bem mais administrativo, né, de comunicar, eu tenho que comunicar, manda documento, né, mas a gente, enquanto assistente social, a gente vai fazer um pouquinho a mais, porque é o nosso trabalho, né, fazer essa reflexão, interpretação, orientar, né, mas aí faz sentido você confundir um pouquinho porque você já trabalha na educação e é uma perspectiva mais administrativa, mas daqui a pouco você já vai desenrolar os dois de boa. Ótimo, é verdade. Tá, muito obrigada mesmo, tá? Valeu. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, gente, boa noite. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquei feliz pela devolutiva, né, de vocês aqui que gostaram das aulas. E aí, até a próxima, né? Boa noite para vocês. Tchau.